Pai amado, Pai querido, estamos em Sua presença, meu Deus, nesta segunda-feira. E eu quero agradecer ao Senhor, meu Pai, por mais essa oportunidade. Obrigado pela vida, pela paz, pela saúde, pelas bênçãos, vitórias, alegrias. Obrigado por estar na Sua casa. Obrigado, meu Deus, por este presente, Senhor. Eu peço, meu Deus, que o Senhor perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros. Meu Pai, aquilo que falamos, pensamos, fizemos, que possa ter impedido, afastado, até mesmo bloqueado, meu Deus, a Tua presença de nós. Nos perdoa, Senhor. Meu Deus, eu preciso de Ti. Meu Pai, se o Senhor não estiver à frente, meu Deus, eu não vou, nós não vamos conseguir. Coloca a Tua mão, meu Pai, sobre nós. Que o Teu Espírito flua sobre nós. E que cada um aqui, meu Deus, seja cheio, 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 tomado pelo Teu Espírito. Uma condução poderosa. Meu Deus, que cada um, meu Deus, seja tomado. E, meu Deus, e que a partir do momento, Senhor, que nós tomarmos decisões hoje aqui, meu Pai, situações antigas, situações, meu Pai, que até mesmo, aos olhos humanos, aos olhos naturais, é pequena, atitudes que todo mundo toma, serem totalmente resolvidas. Eu creio, meu Pai, em pedras sendo tiradas. Meu Pai, situações pequenas que travam situações grandes. E eu peço, meu Deus, que a partir desta segunda-feira, nós venhamos tomar decisões hoje aqui. E que nenhum mal, nenhuma trava ainda tenha poder sobre nós. Meu Deus, que todo demônio, meu Pai, que se levantou contra nós, caia por terra hoje. Este peso, este cansaço, meu Pai, essa atmosfera que vem colocando essa tristeza, meu Pai, essa vontade de parar, esse desespero, essa ansiedade. Meu Deus, corações que estão sendo apertados, pessoas, meu Pai, que estão até mesmo com falta de ar, sem energia, acamadas, medicadas. Pessoas, meu Deus, que não conseguem pensar, não conseguem comer, não conseguem dormir, não conseguem se relacionar, não conseguem orar, meu Deus, não tem força para abrir a Bíblia, não tem força, meu Deus, para vir na igreja. Meu Pai, que toda a carga que está sobre o nosso povo, eu declaro, meu Deus, caia por terra hoje em o nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu declaro que toda ferramenta, meu Deus, preparada contra nós, meu Pai, não prosperará. E toda língua que se levantou, meu Deus, em juízo, Tu a condenarás. Meu Deus, já caiu por terra. Meu Deus, que o nosso povo seja livre, tomado pelo Teu poder, uma força, uma energia, uma alegria. Meu Deus, uma capacidade de pensar, uma capacidade de falar, uma capacidade de ouvir, uma capacidade de entender. Porque o que adianta, meu Deus, nós lermos a Bíblia, mas nós não entendemos a Bíblia. O que adianta, meu Pai, nós orarmos acreditando que nós não seremos respondidos. Meu Deus, o Senhor pede que nós venhamos ter fé. Meu Deus, não simplesmente para orar ou para ler, mas para viver. Não dá, meu Pai, para viver sem fé. E nós sabemos, meu Pai, que sem fé é impossível agradar a Deus. E que nós possamos, meu Pai, estar agradando ao Senhor, vivendo pela fé, amando pela fé, perdoando pela fé, meu Deus, tendo paciência pela fé, meu Deus, aguardando pela fé, transbordando pela fé, derramando pela fé, tudo pela fé, meu Deus. Meu Deus, principalmente, liberando, Senhor, situações antigas que ainda tinham poder sobre nós, cortando vícios, meu Deus, cortando comportamentos destrutivos, meu Deus, pela fé, vivendo como uma nova criatura, crendo, meu Pai, que tudo é passado, tudo se foi, meu Deus, e não tem mais poder sobre nós.
Nós somos um povo livre, cheio do Espírito Santo, meu Deus. Que o Senhor tome o controle desta reunião e que não seja nenhum de nós, mas seja o Senhor, meu Pai, conduzindo, meu Deus, orientando, direcionando, destravando, derramando, meu Deus, nos enchendo do Teu poder nesse dia, em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Está ligado a sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, sim, você é mais que vencedor. Repita comigo: eu tudo posso naquele que me fortalece. E eu bebo do Espírito da palavra profética para 2025. Deus tem um vinho novo para mim. Eu creio em nome de Jesus. Já disse boa noite para essa pessoa que está do seu lado? Então olha para ela, boa noite, e já libera uma bênção para ela. Olha, eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Se você estiver um pouco longe, dá um passinho para o lado e libera uma bênção para essa pessoa, sem medo. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Aí, ó. Uma família. Não dá para você sentar na mesa sem olhar para o lado, né? Graças a Deus. Pode sentar por um momento. Repita comigo: começos humildes são passaportes para um grande destino. Eu posso começar não pelos começos humildes, mas pelo passaporte. Você precisa de um passaporte para adentrar em um país, é uma fronteira. Não dá simplesmente para você decidir, eu vou lá e vou entrar. Muitos até tentam, mas vai ter um momento que o boleto chega. Nós estamos vendo essa onda de deportações, nos Estados Unidos, de imigrantes ilegais, pessoas que não estão legalmente lá, e o presidente novo tomou uma decisão e muitos estão voltando. A questão é, você pode ter sim um grande destino. Deus tem preparado isso para você. João 10:10, uma das palavras, eu acredito que uma das mais conhecidas, que a grande maioria conhece: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Esse é batido demais. O problema é que muitas pessoas não observam que o Senhor não fala somente de uma abundância financeira, mas é uma abundância espiritual que te gera uma bênção financeira, que te gera uma plenitude emocional, que te gera uma plenitude no casamento, em todas as áreas da sua vida. Mas para isso, você precisa estar apto. O que é apto? Você precisa fazer tudo aquilo que Deus mandar. Existe uma regra, existe um padrão, existe um protocolo, existe direções claras. E o problema é que muitas pessoas não observam as direções claras que é dada sempre por ordem simples. As coisas pequenas travam coisas grandes, mas as coisas pequenas abrem portas para coisas grandes também. Da mesma forma que uma coisinha não exclui outra coisa, da mesma forma como muitas pessoas enxergam que se nada importa, se você não importa com as coisas de Deus, você não dá para você viver tudo aquilo que Ele tem para você. Então, a palavra diz que você precisa honrar. E a honra sempre tem a ver com gratidão. Eu sempre falo, quando eu atendo algumas pessoas, que nós temos sempre que trabalhar a lista de gratidão, fazer suas 10, 15 coisas, 15 itens de gratidão por dia.
Mas eu sempre falo, eu falo para muitas pessoas, agradeça também pelo aquilo que você não tem. E muitos falam, não, bispo, mas eu vou agradecer por aquilo que não tem, sim. Você vai agradecer por não ter uma doença, você vai agradecer por não estar vivendo uma situação como essa, você vai agradecer por ter saúde, por ter coisas básicas na vida, por você não viver situações difíceis, por você ter a liberdade de buscar a Deus. Tem muitos cristãos ao redor do mundo que não têm essa liberdade. E quando nós somos gratos pelas coisas pequenas, obrigado, meu Deus, por poder andar, obrigado, meu Deus, por poder falar, por pegar, por ter uma Bíblia, por ter comida, por coisas pequenas, agradecer, eu estarei vivendo uma vida, próspera. Você se torna uma pessoa milionária. Tem pessoas que têm muito dinheiro, mas são miseráveis, sim ou não, pessoal? O dinheiro não quer dizer que você é próspero. Mas você é próximo quando você realmente dá valor às coisas pequenas. Eu gosto muito da resposta que Esaú deu, de uma maneira, obviamente, instrutiva, educacional, vamos dizer assim. O que me vale essa primogenitura? Quando você entende a diferença de preço e valor, você vive um patamar maior, um patamar superior. Porque tem muitas pessoas que buscam sempre o preço, mas não buscam o valor. E outras pessoas sabem que tem valor que não tem preço. O valor da primogenitura que foi desprezada, aquilo que ele desprezou, é aquilo que muitos estão desprezando. Por quê? Porque olha para o hoje. Não faz um investimento. Não entende qual é a proporção da herança que Deus tem para você. E é por isso que muitas pessoas vivem uma vida oscilante. Um dia está bem, outro dia está mal. Um dia quer, outro dia não quer. Um dia dizima, outro dia não dizima. Ou um dia está na igreja, outro dia não está na igreja. Um dia elogia ao marido, a esposa, outro dia critica pelas mesmas coisas que elogiou. Um dia é grato pela saúde dos filhos, outro dia por uma situação faz aquela tempestade, e já não quer nem falar com os filhos, e não quer mais ter nem contato com os filhos. Desprezam os filhos. Porque simplesmente não está focando nas qualidades. Quantos casais eu já atendi? E eu falei, foca na qualidade, senão você vai perder seu casamento. As pessoas muitas vezes querem tantas coisas e criam um mundo perfeito que não existe. E não entende que Deus, Ele sempre está nos testando. A própria, como a bispa falou ontem ainda, a própria situação de Davi, vendo Simei ofendendo ele, e não deixando a Abisai cortar a cabeça dele, esse é o fato. Ele sabia que Deus tinha o controle daquela situação. E se Deus quer dessa maneira, eu vou passar pelo processo e vou ser feliz, porque o meu Deus está cuidando de mim. Ele me permitiu ser ofendido por Simei, um descendente de Esaú, mas você vê que o tempo é a melhor resposta. Quando ele voltou por cima, Simei correu. Eu gosto muito dessa história. Não quero desfocar muito, mas essa história é maravilhosa, porque quando Davi chegou, ele pediu perdão, Davi prometeu que não ia matá-lo. Mas antes dele morrer, ele deu as direções para Salomão. E deu direção não para qualquer homem, mas para o homem mais sábio, até Jesus. E Salomão foi algo assim cirúrgico. Foi cirúrgico, Salomão. Salomão ouviu as direções e falou, olha, não se esqueça o que ele fez comigo. Mas Salomão sabia que havia uma promessa, havia um juramento. O que ele fez? Colocou Simei num lugar, falou, olha, eu vou deixar você morar aqui. O tempo que você quiser, você pode morrer lá. Você só não pode sair de lá. Se eu não estou enganado, depois de 3 anos, um escravo dele aconteceu alguma situação e ele fugiu. Simei, naquela coisa de sem pensar, porque Simei nunca pensa, ele foi e não pensou, e não lembrou, Não lembrou qual foi a direção de Salomão. Saiu do lugar onde Salomão disse, fique aqui, porque se você sair, você vai morrer. Ali foi o decreto de morte.
Nunca ninguém vai se isentar das dívidas. Tudo que você planta, você colhe. E a vida sempre será essa. Você tem escolha, o poder da escolha, de poder plantar em épocas de vacas gordas, de você ter trigo de sobra, de você encher os seus celeiros. Você tem a oportunidade de você plantar uma grande vida, de você entrar num propósito, entender o valor desse propósito e não vender por um prato de lentilhas e um pedaço de pão, como Esaú fez. Você não pode vender a sua santidade, a sua pureza, o seu casamento, por prazeres momentâneos que depois de poucas horas, poucos minutos, até poucos segundos, você vai se arrepender amargamente. É como você plantar o ano todo uma semente, você está regando. E do nada você acordar de mau humor e decidir jogar veneno em todo o terreno. Tudo que você fez foi jogado. Tudo aquilo que você plantou foi queimado. Não passou pelo fogo. Você precisa passar pelo fogo, porque quando passa, porque todos nós passaremos pelo fogo, as suas obras não podem ser queimadas. E muitas vezes nossas obras são queimadas pela falta de execução nas coisas pequenas. Você não pode mais achar que Deus não se importa com as coisas pequenas. Você precisa, porque eu sei que muitos tomaram decisões erradas em 2024. Eu vejo pessoas novas, pessoas que já tiveram, mas voltaram. E eu estou muito feliz, muito grato. Mas você tem que entender que é um processo agora. E tem que recomeçar. E você precisa recomeçar com toda alegria, porque você conseguiu vencer aquilo que era mais difícil. O orgulho, a dependência de imagem. Aqueles pensamentos que o diabo coloca como: o que vão pensar de você? Você está voltando agora para a igreja, o que vão falar de você? Olha só, vão falar que você caiu. Vão falar que você não está mais casado. Vão falar que você é isso, vão falar que você é aquilo, vão falar que você está aí, andando a pé, sem carro, vão falar um monte de coisa. E daí a pergunta é: o que Deus vai falar? Porque eu sei que Ele vai falar bem de mim. Eu sei que uma atitude como essa dá assunto para os anjos, isso é bíblico. O Senhor está procurando pessoas humildes, quebrantadas, que não se agarra a comentários, a pré-julgamentos. Você não está aqui por causa de mim, você não está aqui por causa das pessoas que estão do seu lado, você está aqui por causa de Deus. E Deus que se alegra com as suas atitudes, Deus se alegra com a sua consistência, com o seu continuismo, com a sua perseverança. Deus quer isso de você. Deus quer que você continue plantando mesmo com lágrimas. Está doendo? Mesmo com lágrimas. Você precisa pegar o que a bispa falou ontem. Salmo 126, Salmo 84, falou sobre Jó 26, falou sobre Lucas 1, falou sobre Jeremias capítulo 1. Olha as palavras que saíram ontem. E nós estamos ainda perguntando para si mesmo se eu estou tomando uma atitude correta. Você tomou a melhor decisão da sua vida de estar hoje aqui. Isso eu posso te garantir. Olha, uma das coisas que eu vejo, ontem foi um fechamento para muitas coisas. Fechamento de ciclos ruins e abertura de ciclos poderosos, vitoriosos. Você pode ter certeza do que eu estou falando. E uma das coisas que nós estamos falando já há semanas, o que vê, Jeremias? Porque o Senhor sempre o Senhor sempre nos direciona a olhar para o lugar certo. Já existem sinais que a nossa primavera, existe brotos de amendoeira, Deus. E a bispa ainda falava sobre isso, que a amendoeira que se assemelha no hebraico como essa vigilância. Então,
Deus ele está vigilante para que a sua promessa seja cumprida, para que a sua palavra seja cumprida. Céus e terra passarão, mas nenhuma palavra deixará de se cumprir. Deus ele não se esqueceu do que prometeu para você. Muito pelo contrário. Só começou. Quantas coisas nós já vivemos nesse mês de janeiro, quantos testemunhos. E eu sempre vejo, depois de grandes sacrifícios, grandes atitudes voltada a Deus, nós vemos resultados grandes, portas são abertas, um favor imerecido é derramado na nossa vida. A Bíblia diz aqui, isso é uma palavra que eu trouxe, olha que interessante, que eu não tinha visto essa palavra, esse versículo, né, nesse estudo, porque é uma palavra que eu tinha, a bispa tinha trazido para nós no ano passado, inclusive num programa que veio uma semana muito forte, falando sobre Zacarias, sobre Zorobabel, e eu falei na sexta-feira, ainda o pastor Tadeu ainda trouxe ainda para os obreiros, levou isso para eles também, para o pessoal da batalhão de cura. Porque isso é uma grande realidade, esse é o segredo da vitória, que é Zacarias 4:10. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Repita comigo, não desprezem os começos humildes. Você tem que colocar uma placa vermelha escrito proibido na sua mente, na sua casa. Eu não posso mais desprezar os pequenos começos, os pequenos inícios. Depende da versão. Porque você precisa enxergar algo muito importante. Nós vamos começar uma grande vida com atitudes pequenas. Quando você decide colocar Deus em primeiro lugar, colocar a palavra de Deus, a sua leitura, as suas orações, você está integralmente na presença dEle. Você tirar coisas da sua vida que estão atrapalhando você, desinstalar aplicativos, coisas que estão roubando o seu foco, roubando a sua energia, roubando a sua mente. Olha, é uma coisa diabólica. Muitas vezes eu estou lá, é uma coisa de doido. Por isso que eu demoro muitas vezes para responder mensagem. Quem manda mensagem para mim sabe que às vezes eu demoro mesmo. Porque você está lendo. Uma mensagem que você para responder e dependendo da situação, você já não lembrou o que você estava lendo. É muito rápido. Por isso que o tempo de Deus você dedica, se é meia hora eu dediquei, então eu vou dedicar essa meia hora, boto no modo avião, desligo tudo. Muitas vezes eu coloco um fone, né, colocar com aquele cancelamento de ruído, não estou ouvindo nada, mas ele bloqueou o som ambiente. Porque eu decidi, eu não vou mais me distrair com coisas que não vão me gerar nada. Você precisa tomar uma decisão, ou você dá tudo, porque como eu já falei, 99 é 0. Deus quer 100% de você. Deus quer que você valorize, que você não despreze aquilo que você tem. Quantas coisas Deus já te deu. E pelo fato de você não fazer crescer, você está desprezando, você está abandonando. Quantos talentos eu vejo na vida das pessoas. Quantos talentos? Qual o talento que você tem? Quantos são excelentes músicos? Poderia estar dedicando a sua vida no altar, tocando. Quantos têm uma capacidade tremenda para evangelizar, para editar um vídeo, para cozinhar? Quantos estão desprezando aquilo que Deus te deu? Quantos estão desprezando este propósito? Despreza a leitura, despreza os cultos, despreza tudo aquilo que está ao seu redor, que é voltado, essa atmosfera.
Quantos estão aqui, mas estão olhando lá para fora? Meu Deus, quando vai acabar o culto? Porque eu preciso cumprir dar o ticket, tá pago. Quantos está esperando para dar o pago? Está aqui. Daqui a pouco você dá o tá pago. Mas saiba que poucos minutos, se você receber essa palavra de maneira revelada, você muda a sua vida. Você sai daqui como uma outra pessoa. Isso não é uma promessa, isso é uma garantia. Porque de uma hora para outra, ou de uma hora para outra, tudo pode mudar na sua vida. Se você entender uma coisa na sua vida, se você entender aquilo que você está desprezando, você vai ver uma multiplicação. Coisas irão ser multiplicadas. Jesus, quando pegou 5 pães e 2 peixinhos, ele agradeceu a Deus e aquilo foi multiplicado. Aonde você deposita a sua gratidão, você multiplica. Aonde você deposita o seu desprezo, aquilo também multiplica. Porque aquele servo que deu os mesmos talentos que foi dado, foi chamado do quê? Servo inútil. Servo inútil. Quem lembra? Quando não multiplicou os seus talentos. Porque Deus ele nos deu plena capacidade como Bezalel. Repita comigo, eu recebi o espírito de Bezalel, que me dá destreza, habilidade e plena capacidade. Isso é forte ou não é? Então quer dizer que se você pega aquilo que você tem, olha, é interessante que quando você pega Provérbios 22, 29, a Bíblia diz, você observou o homem habilidoso? Você conhece alguém que faz muito bem o seu trabalho? Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido a serviço real, não trabalhará para a gente obscura. Aqui está falando de uma pessoa que faz muito bem o seu trabalho, mas não é um trabalho. Quando você pega, tem versões que falam de diligência. A Bíblia fala de trabalho pesado, ou melhor, tem significados que falam de trabalho pesado. Isso, quando eu entendi isso aqui, olha, você dá uma explosão na sua mente, porque você vê que é isso que Deus quer. Quando você vê alguém que faz muito bem o seu trabalho, é um homem ou uma mulher diligente. Não está falando somente de trabalho pesado, mas está falando, repita comigo, trabalho inteligente. Deus ele te deu plena capacidade, sabedoria, discernimento, conhecimento, entendimento. Deus te deu capacidade para pensar, para executar. Deus te deu destreza. Deus te deu plena capacidade. Você tem tudo para você estar lá com as melhores ideias. Você está lá com as melhores, executando com mais fluidez. Viste um homem diligente na sua obra? Homem diligente. O homem que usa a sua mente, aquilo que Deus deu de maneira inteligente. Você quer um exemplo perfeito? Cortar uma árvore. O que está com o machado e o que está com a serra elétrica. De maneira diligente, inteligente, um trabalho inteligente. Você otimiza o tempo e faz menos esforço. Sim ou não, pessoal? Então, presta atenção. Você precisa abraçar e possuir aquilo que Deus deu a você. Deus te deu uma capacidade para pensar muito superior de qualquer outra pessoa neste mundo. Deus te deu uma inteligência muito superior do que qualquer crânio que tem um QI, parece, superior neste mundo. Mas isso precisa ser conquistado. Você precisa conquistar aquilo que Deus deu a você. Porque se você ser cheio do Espírito e receber esse espírito de Bezalel, você vai ser um destaque onde você estiver. Ninguém vai ser comparado a você. E você precisa enxergar e ser grato e possuir a palavra. Aquilo que Deus já deu a você. Isso já é seu. Mas o problema é que muitas pessoas não abraçam aquilo que Deus deu. Eu ainda hoje fazia uma reunião
uma live ali com os Eliaquins, eu falava sobre isso. A grande maioria não fracassou na vida. A grande maioria, se você olhar para o seu passado, pode observar. Você não fracassou. Poucas vezes você fracassou. Mas 99% das vezes você desistiu. A grande maioria desiste. O problema é que muitos não vão até o fim. Muitos não acreditam que é possível mudar a vida dentro de um propósito, com a mudança de um padrão, com as palavras que estão sendo liberadas. Muitos não enxergam que você tem tudo o que precisa para agradar a Deus. É o que você precisa. Se você agradar a Deus, Deus te dá tudo. Deus quer um povo que acredita na palavra, é um povo que assim se coloca na brecha. É um povo forte e corajoso. É um povo que não teme desafios. É um povo ousado. Você precisa ser ousado na sua vida. Você precisa dar o seu melhor em tudo aquilo que você realizar. Porque aí sim, quando você é diligente, quando você dá tudo, quando você enche as talhas, Deus transforma em vinho. Você precisa dar o seu melhor. E quando você dar tudo o que você tem, Deus entra. Então o problema é que muitos não estão enxergando isso. Que já tem tudo para ser o maior empreendedor, o melhor vendedor, você criar as melhores e maiores ideias, você ser um grande giré, um grande coluna para o reino. A Bíblia diz ainda, daqueles que desprezaram, porque você recebeu tudo, mas aqueles que, ao invés de multiplicar aquilo que recebeu, estão desprezando aquilo que recebeu. E eu posso dar exemplos aqui, relacionado até ao trabalho que você pode estar. Eu sei que tem pessoas que ganhavam muito bem, mas desprezou o seu trabalho e hoje não ganha metade do que ganhava. Porque desprezou o seu trabalho. Muitos já foram colocados em patamares altos, mas desprezou, não cuidava, não observava, não ficava lá, O boi só cresce com o olho do dono. Muitos que não iam para as empresas, muitos que iam quando queriam e deixavam lá. Não, está acontecendo, vai dar certo. Não está vendo. Meu Deus, o Senhor deu um lugar assim, que você pode assim explodir. Mas muitos pela falta de foco, pela falta de diligência, pelo comodismo, por muitas coisas vão deixando aquilo que Deus deu. E é quando você despreza, repita comigo, você perde. 1 Samuel 17:42, olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo de boa aparência e fez pouco caso dele. Golias tinha tudo fisicamente, mas não tinha nada espiritualmente. Você pode olhar para essa empresa, para essa pessoa que está até como um competidor, né, na mesma área, mesmo ramo seu. Você tem que olhar somente aquilo que você tem que vencer a si mesmo. Eu fazia reuniões ainda, eu falava sobre isso. Eu não estou competindo com ninguém, eu estou competindo comigo mesmo. Se eu conseguir vencer a mim mesmo, as minhas vontades, os meus desejos, a minha falta de foco, se eu pegar diariamente a minha cruz, se eu obedecer a Deus, se eu amar a Deus, se eu estar assim nesta posição que o Senhor nos manda estar, é o que eu preciso. Ninguém pode tomar o que é seu. Às vezes as pessoas não prestam atenção nisso. Ninguém pode roubar aquilo que é seu. Se alguém está tomando é porque você está deixando. Você não pode mais deixar e desprezar aquilo que Deus te deu. Golias se baseava no seu tamanho, na sua armadura, nas suas experiências.
Golias se baseava em muitas coisas que são falíveis. Deus não se importa com a sua armadura. Deus não se importa com a sua técnica. Deus não se importa com as suas ferramentas que pode te gerar não sei o quê. Deus se importa com o seu coração. Se você está se relacionando com Ele, se você é dirigido pelo Espírito Santo. Porque quem é dirigido pelo Espírito Santo nunca erra. Você nunca toma a decisão errada. Você nunca erra. Você já parou para pensar que se você fosse 100% dirigido pelo Espírito Santo, você não errava mais? E mesmo se você errava, você acertava. Mesmo se você errava, você acertava. Muitas vezes a gente não entende agora, porque o que está acontecendo agora? Mas o próprio Jesus disse para Pedro, mais tarde você entenderá. Tem coisas que você não entende agora, mas se você continuar no mesmo caminhar, se você continuar plantando diligentemente, mesmo com lágrima, mesmo com dor, você vai colher. Isso será seu. Davi, ele não focou na quem ele era, quem falavam de Golias, o que falavam de Golias, porque falavam de Golias. Tanto que quando ele chegou, ele deu o seu desafio habitual, e todos correram e ficavam falando, olha, você viu o tamanho ali? Você viu o tamanho ali do gigante? Você viu o tamanho do problema? Você viu o tamanho da situação? Davi só se importava com o que iriam dar, qual seria a recompensa. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo e sabe o tamanho de Deus, não olha pelo problema, nem calcula. Você não tem que falar do problema, você tem que falar de Deus para o problema. Você não tem que falar do monte, você tem que falar com o monte. Você não pode mais ser uma pessoa que está olhando um problema como problema. Não existe problema para Deus. Não existe dificuldade, não existe doença. Para Deus, Deus é Deus e continua sendo Deus. Pare de pensar com a sua cabeça quem é Deus. Deus é Deus. Deus fez a sua cabeça e Deus permitiu até, e sabe qual seriam as suas atitudes. Deus sabe qual é os seus erros, os seus padrões. Deus sabe o início, o fim antes do início. Então, não pense mais assim. Só tenha a mentalidade de saber quem é Deus. O seu foco é esse. A partir de hoje, o seu foco será esse, diariamente. Conhecer a Deus, a magnitude de Deus, o tamanho de Deus, as qualidades de Deus e o que Deus tem para você. É esse o seu foco. Você não vai mais falar do problema. Você não vai ficar mais perdendo a sua vida, a sua paz, a sua alegria, o seu sono, o seu casamento por causa do problema. Muitas vezes as pessoas pensam tanto que o outro vai pensar e o outro não está nem pensando o que você está pensando. Não quer nem saber de você, nem te conhece. E a gente chega, a gente cria toda aquela atmosfera. O que vão falar, o que vão pensar. Olha, isso eu vejo muito ainda, quando nós vemos um mover no batismo do Espírito Santo. Muitos ainda se importando, eu vou falar em línguas, o que o outro vai achar? Vai que ele vai achar que eu estou falando em línguas, né? Vai que vão achar que eu estou sendo batizado e que o Espírito está aqui. Não, vai achar que eu sou. Por quê? Porque olha pequeno, olha como inferior. Infelizmente, muitos estão doutrinados e viciados com o padrão do mundo. Acha que é pequeno, acha que é menor. E uma das coisas que, olha, é algo para nós nos espelharmos sempre. A importância que a bispa dá em falar em línguas. Não importa onde. Numa mesa de jantar, numa mesa de almoço, numa reunião de líderes lá em cima do altar. Ela, quando o Espírito vem, ela não extingue dom. Ela fala em línguas. Ela dá o lugar ao Espírito Santo. E o Espírito Santo quer isso, gente que dá lugar a Ele. Você não pode mais tirar lugar aqui, é o lugar que é de Deus. Tenha coragem para falar em línguas. Porque muitos não foram batizados ainda, porque ainda está pensando demais. E quando fala, não acredita que falou. Isso é um ato de fé.
Você precisa ser cheio do Espírito Santo. E não ter medo de deixar ser guiado pelo Espírito. De tomar as atitudes pelo Espírito. De acreditar naquilo que Deus colocou no seu coração. Eu sei que Deus colocou coisas importantes no seu coração. A questão é, você vê como importante? Porque muitos ainda não vê como importante aquilo que para Deus é importante. Você precisa ver como é importante, sim, uma oração é importante. Louvar a Deus é muito importante. Ler provérbios é muito importante. Abençoar os seus filhos é muito importante. Viver uma vida como a Bíblia nos ensina, de Josué 1:8. Não deixe de falar do livro da lei, medite na palavra dia e noite, para que você cumpra fielmente. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Deus quer que você faça a regrinha. E muitas vezes nós podemos estar uma vida no erro. Mas se você começar a dar importância àquilo que é àquilo que é importante, como Samuel direcionou, se livrem dos deuses, derruba esses postes, para com essas atitudes moral, para de brincar, para de ficar olhando seu TikTok, Instagram, para de perder tempo, você não tem um controle. Quantas vezes você precisa ver que você se arrebenta quando você acredita que você tem um controle de uma foto e aquilo vai puxando, vai puxando, vai puxando. Eu falava esses dias ainda com um líder que falava, que atendia, né, que estava lidando com uma situação e sempre é do mesmo jeito. A pessoa começa a ver uma fotinha de uma dancinha, de não sei o quê, e quando você já sabe onde caiu. Na pornografia. Sempre do mesmo jeito. Eu fico imaginando, se cada queda nós perdermos um pedaço do nosso dedo, será que alguém teria braço? Será que alguém teria alguma coisa ainda? É que muitos ainda não enxergam que coisas intangíveis e invisíveis é mais importante que coisas visíveis e tangíveis. Por Esaú não ver, ele desprezou. Se ele visse toda a riqueza, e se ele pudesse ver todo o futuro que ele receberia, ele não teria vendido. O problema é que muitos ainda estão vivendo como Tomé. Eu preciso ver para crer, e não crer para ver. Se Esaú pudesse ver o futuro, ele não tomava essa decisão. Mas muitos estão ainda olhando aquilo que pode ver, aquilo que pode tocar, aquilo que é tangível, aquilo que é visível, aquilo que é natural. Você não pode mais olhar dessa maneira. Tudo é espiritual. Você mentaliza, você visualiza uma vida poderosa, você visualiza o que você quer, um carro, uma casa, a sua saúde, o seu casamento, você visualiza. Você crê. Quantas mulheres, né, até mesmo já vi homens, querendo casar, comprando alianças, colocando aliança no dedo. Colocando aliança no dedo, mesmo não sendo casado. Fazendo um ato profético, eu vou casar. Quantos, é até mesmo, de uma maneira assim tão violenta espiritualmente, mandar fazer uma camisa com o logo da empresa que ele nem trabalha, e já começar a usar a camisa. Isso constrange ou não constrange? Já comprar a camisa, já fazer uma camisa, mandar fazer uma camisa, fala, olha, refaz esse logo aqui, ó. Eu vou começar a usar pela fé, como ato profético. Eu vou começar lá, eu já vi pessoas comprando tapete de carro. Não tinha carro, mas já comprou o tapete que vai usar no carro. Isso é um ato de fé ou não é? Porque não despreza aquilo que é importante para Deus. Jeremias não estava vendo nada, mas aquilo que ele via já era suficiente para ele ver todo o futuro dele. Jeremias só viu um pedacinho de árvore. Mas Deus não via um pedacinho. Deus estava falando de uma primavera. Deus estava falando de um nascimento. Deus estava falando de um novo tempo ali. E às vezes você está olhando uma coisa tão pequena e não enxergando que Deus está falando, sim, é pequeno, mas não é insignificante. É o que você precisa ver. É o que você precisa ver.
Creia que é o que você precisa ver. Tem pessoas que não estão ouvindo a palavra e não estão crendo, não dão credibilidade. Quando as mulheres foram lá e falaram, meu Deus, eu vi Jesus, ele está vivo, ele ressuscitou. Tomé, essa eu já ouvi, fala do papagaio agora. Não acreditando no que ele estava falando. Mas Jesus fez assim, proposital, entrou e foi direto nele. Está vendo agora, ô bocudo? Bota o dedo aqui, ó. E toma isso aqui também. Para aprender a tomar vergonha na cara. Tem uma hora que é assim que tem que ser. É chegar no templo e derrubar tudo mesmo. Fazer aquela cena. Você não está entendendo que o lugar é de adoração, não é de negócios. Para de negociar dentro do templo. Para de buscar aquilo que para Deus não é importante. Tem muitas pessoas que querem botar aquilo que é importante, fazer o seu templo do Espírito um lugar de venda, de dinheiro. Deus está falando que isso não é importante. O que é importante é se relacionar com Ele, é ter uma vida pura, uma vida justa. É fazer aquilo que foi determinado a fazer. E se a palavra está vindo, acredite. O que Deus está falando para você. Não despreze os pequenos começos. Não despreze esse culto. Não despreze a palavra. Deus está fazendo. É só você olhar para o lugar certo que já tem lá. Uma folhinha, um brotinho de amendoeira, simbolizando que Ele já está mudando todo o seu destino, todo o seu futuro. E o vinho novo começou em nome do Senhor Jesus. Você coloca de pé, por gentileza. Pega o seu propósito. E eu quero que, neste momento, você faça um acordo, um juramento, um voto com Deus. Que a partir de hoje você não vai mais desprezar as coisas pequenas. Nós somos tão pequenos mediante a Deus e Deus não nos despreza. Viva como Deus vive. Tenha esse entendimento. Que Deus enviou Jesus e Jesus enviou o Espírito Santo e Ele nos deu plena capacidade para viver uma vida. Como o próprio Jesus diz, farão obras iguais ou maiores. O que é mais difícil é o que é mais importante. Você acreditar no invisível. Acredite, somente isso. Não tente raciocinar. Tentar saber como é possível. Eu falava ainda sobre isso, que é tão interessante. Falava isso, eu acredito que hoje, isso mesmo, hoje. A bispa, ela trouxe, através do Espírito, Lucas 1:22, ou melhor, 1:34, que Maria perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso, se sou virgem? Como acontecerá isso? E nós sabemos, será pelo Espírito Santo, ele virá sobre você e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. Mas se você pegar o mesmo Lucas 1, se você voltar um pouquinho, você vê um questionamento, mas não é um questionamento de o que eu devo fazer, mas duvidando do caráter de Deus, que é o questionamento de Lucas, eu falei, o Lucas 1:34 agora. E se você pegar Lucas 1:18, você vê Zacarias perguntando sobre o João Batista. Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza? Você vê a diferença? Uma perguntou, como vai acontecer? Zacarias perguntou, como eu posso ter certeza? Por quê? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Olhou para as circunstâncias.
E aqui você vê o anjo falando: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você essas boas novas. Agora você ficará mudo. Agora você vai ficar quieto também, só falou besteira até agora. Agora você também só vai ver, só quando, né, se acertar no nome agora. Porque é só quando você acertar no nome. Você falar outro nome, se você falar que vai ser Zacarias, vai continuar mudo. Porque foi isso que o pessoal estava achando lá. Vamos botar o nome de Zacarias. Não, mulher já se levantou. Não, é João. E aí a boca dele liberou e falou: é João. Agora vai, agora falou. Mas tem pessoas que ficam mudas, vivem situações, circunstâncias erradas porque está duvidando do caráter de Deus. Como posso ter certeza dessa palavra? Como Tomé, eu só vejo se eu botar o dedo lá, ó. Mas Maria perguntou e falou. Ela só perguntou: como acontecerá? Porque eu acredito. Repita comigo: eu acredito. Essa é a única resposta quando vem uma palavra como essa. Eu acredito. E você vai confiar naquilo que Deus disse. Eu acredito. Você não vai mais falar: mas como posso ter certeza disso? Porque você não está falando. E eu já falei ainda com pessoas que questionaram e falaram das revelações que o Espírito revela para a bispa no altar. Eu falei: tenha consciência do que você está falando. Porque você não está falando dela. Você está falando do Espírito. E quem sabe ou não sabe, quem peca contra o Espírito Santo não tem perdão. Não peque contra o Espírito Santo. E o Espírito, quando você está num lugar que teme, que ama, que reverencia, que adora a Deus, tenha cuidado com aquilo que você vai falar. É melhor você sair e seguir o seu rumo do que você começar a estar em rebelião, em questionamento. Porque senão você entra na lição. E ainda Zacarias teve misericórdia. Deus teve misericórdia aqui. Pela mulher. Mas Zacarias teve. Deus teve misericórdia. O anjo teve. Porque quando você questiona algo, você está questionando o que Deus está falando para você. E você não vive. Você não fala. Você não toca. Nós temos um ano tão poderoso. Você tem tudo o que você precisa para viver um ano melhor, o melhor ano da sua vida. Não entre numa linha de Zacarias, olhando para as circunstâncias. Você está ouvindo Deus falar que nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Repita comigo: nada é impossível para Deus. É só isso que você precisa saber. Que nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Se Deus quiser, Ele cria um manancial no deserto. Se Deus quiser, a água sai da rocha. Ele ressuscita, Ele dá visão, Ele dá audição. Ele faz o mudo falar. Ele faz velhos gerarem filhos. E quando você entende isso, você entende o que Jó estava dizendo em Jó 26. Que nós só estamos vendo a borda. Já parou para pensar? Você pode ter uma grande vida, ter tido muitos resultados. E Deus está falando: não é nada que você viu ainda. Você não viu nada ainda. Você está vendo a borda dos feitos de Deus. Deus está falando que ainda você não viu nada. O ano nem começou ainda para você. O ano nem começou ainda e Deus vai fazer. Deus vai fazer. Então fala com Deus nesse momento. Fala com Deus. E toma uma decisão agora. Eu vou mudar a minha história hoje.
Eu não vou mais desprezar os pequenos começos. Deus tem uma vida grande. Deus tem um casamento poderoso. Deus tem um tempo vitorioso para mim. E eu não vi ainda nada. Eu estou na borda ainda. Deus está dizendo: você está na borda. Os feitos dele é incalculável. Não é como o próprio José. Era tanta abundância que passava da medida. Não havia mais medida que poderia calcular o tanto de abundância que o Egito estava vivendo por causa de José. Então nunca mais duvide de Deus. Fala para Deus: a partir de hoje eu vou obedecer ao Senhor. Eu vou respeitar as coisas pequenas, as ordens simples. Eu vou aproveitar tudo aquilo que Deus deu e colocou nas minhas mãos. Não despreze os pequenos começos. Você está só começando uma vida abundante e extraordinária. Você só está começando. Você só está começando. Deus está dizendo que você só está começando ainda. Você não viveu nada. Você não tocou ainda em nada perto do que Ele tem preparado para você. Fala com Deus e tome essa decisão hoje. Não há outro igual a ti, Jesus, eu preciso de ti. Eu creio, nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível, nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível. Pegue o seu propósito e diga e bata nele: nada é impossível. Eu acredito que o Senhor está dizendo aqui: isso é possível e eu vou viver. Nada é impossível. Essa situação não é impossível. Este problema não é impossível a vencer. Nada o que eu estou vivendo, nem um problema, nem uma doença, nem uma dívida é impossível para Deus. Em nome do Senhor Jesus. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio, Deus. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Não, Jesus, eu preciso. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em
propósito. Meu Deus, meu Pai, nós oramos nesse momento, e eu quero declarar, meu Pai, que tudo aquilo que o nosso povo colocou, tudo que foi escrito, tudo que está sendo materializado, aquilo que está sendo ilustrado, meu Pai, estes propósitos, estes pedidos, estes problemas, estas doenças, estas dívidas, estas dificuldades, este travamento, este casamento, esta situação, meu Pai, que gera, meu Pai, uma grande, meu Deus, até mesmo uma brecha, imoralidades, vícios, meu Deus, situações que chegam para oscilar, para gerar uma instabilidade, meu Deus, eu quero ordenar agora, meu Deus, que não tem poder mais sobre o nosso povo. Eu declaro dívidas pagas, eu declaro contratos assinados, eu declaro carteira de trabalho, meu Deus, assinada, eu declaro, meu Pai, passaportes sendo liberados, eu declaro, meu Pai, dívidas sanadas, meu Deus, nome limpo, meu Deus, diagnósticos médicos caindo por terra, eu declaro você curado, você curada, você livre desses medicamentos, dessas situações que vêm para limitar, para amarrar a sua vida. Eu declaro as correntes caindo por terra, eu declaro as correntes caindo por terra, todo travamento, todo bloqueio, toda amarração caindo por terra. Eu declaro o seu casamento restaurado, a sua família restaurada, e você cheio do Espírito Santo. Eu declaro você se tornando um grande Jiré, uma grande coluna para o reino de Deus, pagando templos, pagando dívidas, situações, comprando carro. Eu declaro você pagando, ou assumindo rádio, televisão, entregando, enchendo a assistência. Eu abençoo a sua vida. Eu declaro que aquilo que te prendia, que aquilo que amarrava a sua vida, caindo por terra hoje, e você derramando seus dons e talentos no reino, nenhuma dependência, nenhum orgulho, nenhum medo escravizando você. Acabou o tempo da escravidão. Eu declaro, você não vai mais tirar a mão do arado, você vai passar pelo vale de Baca, você não vai mais viver sequidão, você não vai mais rodar nos desertos, você não vai mais ter fome e sede. Eu declaro o tempo da miséria acabando, das brigas, das divisões, dos retrocessos, da instabilidade, da avareza. Eu declaro você cheio e tomado pelo Espírito, e vendo todos os seus sonhos, todos os seus planos, todos os seus projetos sendo materializado, concretizado, realizado. Eu declaro você bebendo do melhor vinho e tendo o melhor ano da sua vida, daquele que até hoje viveu ainda a falta de muitas coisas, você tendo em abundância a abundância do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua saúde, na sua empresa. Eu declaro você com esta abundância, cheio, tomado pelo Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus. Que tudo aquilo que você colocou, que tudo aquilo que você apresentou ao Senhor, eu declaro que os ciclos difíceis, situações que até hoje só vieram para te envergonhar, para te humilhar, caindo por terra, e você hoje já gerando o seu testemunho, você hoje já vendo o Senhor começar esse manancial no deserto, você avançando e saindo das bordas dos relacionamentos que até então era superficial, era só o calcanhar que era molhado.
Mas, como Ezequiel, você andando um pouco mais e subindo para o seu joelho, para a sua cintura, e eu declaro você mergulhando nas águas do Espírito, aonde não dá mais pé, aonde você não tem mais o controle. Agora a correnteza, o Espírito é que te guia. Que você venha subir e se aprofundar, mergulhar no mover do Espírito. Porque essas águas por onde ela passa gera vida. Árvores crescem, árvores frutíferas. Todas as variedades de peixe está nessa água. E você se torna uma fonte de vida, de abundância, de pão, de peixe. Porque nessas águas, a Bíblia diz que os pescadores estarão de ombro a ombro pegando peixe. Porque você tem muito para dar. Você não é mais charco, pântano, que retém água. Mas a água chega em você e você derrama. Você é uma pessoa abundante. E se até hoje esse era o maior problema seu, você vai começar a declarar e não vai mais ser essa pessoa que agia com atitudes pequenas, miseráveis, porque você ainda queria calcular e olhando de maneira natural que vai faltar, que vai faltar, que vai faltar e sempre faltou. Acabou essa mentalidade. Você não pensa mais assim. A partir de hoje o Senhor está renovando a sua mente. E você vai ser e se tornar a partir de hoje você não será, você é uma pessoa abundante. Uma pessoa que derrama, uma pessoa que transborda, uma pessoa que assume áreas no ministério. Você entendeu o propósito da sua riqueza. Você entendeu aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos. E você vai abundar e vai derramar a cada dia. Porque você bebeu dessa água e aquele que bebe dessa água se torna fonte de água, fonte de vida. Então um dia você teve sede, você foi até Jesus. Hoje, do seu problema, você agora se torna uma solução para outras pessoas. Daquele que era estéril, agora é um instrumento de fertilidade para outras pessoas. Então a partir de hoje você é um instrumento de fertilidade. Aonde você toca, você gera vida. Os úteros são preenchidos por aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Você é um instrumento de Deus nessa terra e você não mais vai ser roubado. Hoje encerra o tempo do roubo, do desprezo, do desperdício, mas você vai abraçar tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Você vai amar, como a bispa já disse, o seu bebê. Deus te deu um bebê. Este é o momento de você amar o seu bebê. Como a bispa ela falou, a igreja, o templo é o nosso bebê e você tem que cuidar, você tem que alimentar, você tem que lavar, você tem que trocar. Você tem que amar este bebê. E você vai ver como seu propósito como um bebê, que você vai alimentar o seu propósito e ele vai crescer a cada dia mais. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por essa mensagem, obrigado, meu Deus, por cada um que o Senhor trouxe hoje aqui. Eu sei, meu Pai, que foi o Senhor, eu sei que foi o Senhor, eu sei, meu Pai, que essa palavra veio do Senhor, e toda honra e glória ao Senhor, meu Pai, aqui não tem nada, eu sei, meu Pai, que eu não sou nada, isso é um fato. Não é, meu Pai, algo bonito a se falar. Não, eu sei que eu não sou. Mas aonde eu não tenho, o Senhor tem. Aonde eu não posso, o Senhor pode. Aonde eu não consigo, o Senhor consegue. E que cada um enxergue isso, meu Deus.
que nós possamos nos diminuir para que o Senhor cresça. Que possamos, meu Pai, nos humilhar para que possamos ser exaltados. Este é o segredo de uma vida abundante. Nós te amamos, eu te agradeço, meu Deus, por tudo. E sei, meu Deus, que o Senhor já começou a obra, em nome de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.